Olá, galera do Facebook, galera ligada aí na live do Franklin, do Jaiminho. Eu sou o Bispo Laerte Lafayette e nós estamos aqui mais uma semana, mais uma vez, para falar aí sobre os assuntos que eles fazem parte daquilo que é o nosso dia a dia. E é interessante que o assunto de hoje, até mesmo os outros assuntos, eles levam assim um título na sua chamada. Olha, temas polêmicos. Eu estava pensando o porquê da polêmica. Por que uma coisa ela é polêmica? Ela é polêmica por quê? Porque ela gera discussão. Porque um toma o entendimento de uma maneira, o outro toma o entendimento de outra, e assim, então, fica o embate. O fulano acha que está certo, o Beltrano acha também que ele é que tem a razão, e aí, então, começa a polêmica. Quando o Jaiminho falava comigo sobre o tema dessa semana, eu achei assim que era uma coisa até mesmo um tanto obsoleta, eu confesso para você. Mas eu não falei nada porque a gente sabe que ainda gera muita polêmica, a despeito de ser assim uma coisa extremamente clara, como a gente vai poder analisar hoje. Não da maneira como eu penso, não da maneira como o Franklin ou Jaiminho pensam, não da maneira como o criador do Facebook, o Zuckerberg, pensa, mas de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é a Bíblia. Hoje a gente vai justamente então falar sobre tatuagem. E eu não sei se você é tatuado, se você não é tatuado, mas logo que a gente fala sobre tatuagem, o versículo que nos vem à memória para condenar a tatuagem é o texto que está lá em Levítico, no capítulo 19, verso 28, onde eu leio para você assim, Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Deus havia ordenado ao seu povo, que povo era esse? O povo que havia saído do deserto, um povo que não tinha uma identidade formada, um povo que estava transicionando, que havia saído do deserto, o que é isso? Que havia saído do Egito e agora estava atravessando, transicionando pelo deserto. É para esse povo que Deus fala. E por que Deus fala isso? Porque era uma prática que havia entre os povos pagãos do Oriente, nas terras por onde o povo de Israel estava passando, de fazerem marcas no seu corpo, justamente por conta dos mortos. Então Deus, para preservar o seu povo, ele traz essa palavra: não golpeareis a vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Essa era a ordem dada. É interessante nós analisarmos e avaliarmos o seguinte: Deus estava falando dentro de um conceito em uma determinada época. Tem gente que pega ainda o texto e fala assim: mas o Senhor ele não muda. A questão não é Deus mudar. A questão é nós entendermos da maneira como Deus fala. Se a pessoa não gosta de tatuagem, ela pega esse versículo e ela acaba fazendo uma doutrina para ela com relação a isso. Só que nós sabemos o quê? Que o nosso corpo, ele vai ficar aqui na terra. Pedro, ele fala sobre isso, que Deus está preparando uma casa nova, eterna para nós nos céus. O problema, então, da tatuagem não é o versículo bíblico. Qual é o problema da tatuagem? É justamente a condição da cultura, é justamente a condição em que nós vivemos. E o que eu quero chamar a tua atenção é para alguns aspectos que são mais importantes do que justamente esse versículo bíblico. Em primeiro lugar, eu quero ler para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entendo o que eu vou te falar. A Bíblia, ela não se coloca contra aquilo que é a tatuagem ou até mesmo o piercing, porque parece que quando você fala de tatuagem, o piercing, ele já vem junto. Mas também a Bíblia não fala para você: olha, andeis tatuados, fazei a vossa tatuagem. Então, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala de fazer as coisas para a glória de Deus. Tudo que você fizer, não é só a tua tatuagem, o teu falar, o teu agir, o teu sentir, tudo isso precisa glorificar a Deus. A maneira como você se veste. De que adianta não ter uma tatuagem no corpo, mas se vestir de uma maneira sensual ou até mesmo de uma maneira vulgar? O que adianta a pessoa não ser tatuada,
mas ela não consegue controlar a glutonaria na vida dela e ela come como um animal e não glorifica a Deus naquilo que come, dando um terrível mau exemplo. Então, o que nós precisamos entender em primeiro lugar é isso. A minha tatuagem vai glorificar ao Senhor? Se sim, amém. Se não, não vai, ótimo, então tudo bem. Então não faça. A outra coisa que eu quero falar com você é justamente com relação à imagem que você vai usar, a imagem que você vai tatuar. Sabe? Precisa ter muito cuidado com relação a isso. Até mesmo porque eu vejo pessoas que usam camisetas e a camiseta está escrito coisas em inglês que não condiz com a vida da pessoa. Às vezes eu já vi também uma pessoa que usava uma camisa que ela tinha uma inscrição em japonês e ela achava bonita os traços e a inscrição era uma palavra que não condizia com a vida de uma pessoa honesta. Então eu preciso ter o entendimento daquilo que é a imagem que eu vou ostentar. Você tem que lembrar que isso aí é quase que para a vida toda. E para tirar uma tatuagem é algo extremamente complicado, é algo extremamente custoso, é algo extremamente caro. Então, em primeiro lugar, veja se realmente glorifica ou não glorifica a Deus. Em segundo lugar, cuidado com a imagem que você vai usar, o lugar do teu corpo que você vai usar. Às vezes, a tatuagem ela é mais sensual do que um decote, do que uma calça apertada. Então, nós precisamos ter essa sabedoria justamente com relação a isso. A terceira coisa que eu quero falar com você é com relação àquilo que é o teu próximo. Será que a tua tatuagem, ela não traz um escândalo para aquele que é o teu próximo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 13. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que eu não venha escandalizá-lo. Da maneira como Paulo fala, eu entendo que Paulo era chegado a um churrasco. Só que Paulo dizia o seguinte: a liberdade do meu irmão, ela está acima de tudo aquilo, então das maiores coisas. É mais precioso eu não escandalizar o meu irmão do que aquilo que é o meu gosto. Então, nós precisamos entender que o nosso próximo, ele é importante, mais importante do que o meu egoísmo e a minha própria vontade. Nós estamos na Terra por um propósito maior, nós estamos na Terra para servir. Não simplesmente para ostentar a minha vontade e para dizer quem eu sou, ou ainda para mostrar alguma coisa que eu acho que seja legal. Se isso vem escandalizar meu irmão, eu preciso realmente ponderar e pensar com relação a isso. Uma outra coisa que eu quero falar com você é sobre a questão profissional. Você sabia que existem empresas que elas não admitem pessoas tatuadas? Bispo, mas isso é discriminação. Amém, é discriminação, só que eles vão dar um emprego para outro. Então você precisa ter muito cuidado, porque mais do que um modismo na tua vida, mais do que uma marca da tua juventude, essa tatuagem ela pode invalidar aquilo que é a tua carreira, aquilo que é o teu futuro. Lembrando também que a lei ela não permite que menores de idade façam tatuagem, precisa ter a autorização do pai. Ah, mas eu conheço um tatuador que tatua sem autorização. Já está indo contra a lei, já está errado. O problema aí não é a tatuagem. O problema é a contravenção da lei, é a desobediência, é a rebeldia. Então você consegue enxergar que a tatuagem, ela não é o grande problema. O problema é tudo aquilo que é o contexto, sabe? Então, vamos entender uma coisa. Será que é proveitoso para mim? Será que vai ser útil para mim? Convém? E essa pergunta é muito legal, esse termo convém, por quê? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tenha muita atenção antes de fazer uma tatuagem, achando que fazendo uma tatuagem você vai ser melhor, você vai ser mais autêntico ou você vai transmitir uma mensagem. Nós somos melhores, mais autênticos e transmitimos a nossa mensagem naquilo que é o dia a dia, naquilo que é o nosso viver, naquilo que é o nosso agir. E eu quero
finalizar aqui dizendo para você o seguinte, Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o vosso árbitro. Se você tem dúvida quanto a uma coisa, no caso aqui estamos falando da tatuagem, se você tem dúvida com a tatuagem, então já parte do seguinte pressuposto, nem faça. Nem faça. A paz de Cristo precisa ser o teu árbitro. Então, se você tem dúvida, que maior é o motivo para você justamente não fazer. Tenha esse entendimento, então, e saiba que você não é guiado por regras, nem muito menos pela sociedade, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito nos guia através daquilo que é o falar dele no nosso coração e também através da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor. Então medite nesses versículos. Eu falei para você bastante coisa sobre o Novo Testamento, coisa assim bem moderninha e contextualizada para você. Aí você perguntaria para mim, bispo, você faria uma tatuagem? Eu vou dizer para você, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, não sei se dá para você ver, né? Mas é uma tatuagem aqui no meu braço que traz o nome da mulher que eu resolvi viver o restante da minha vida com ela, a Bispa Suami. Demorou mais de 50 anos. Eu fiz essa tatuagem, eu já tinha mais de 50 anos. E fiz com muita convicção e com muita alegria. No dia que eu fiz a tatuagem, a Bispa até perguntou, ai, por que você colocou o meu nome? Isso é idolatria, você devia ter colocado Jesus. Sabe, porque eu não preciso me tatuar para mostrar nada para Jesus. Jesus conhece aquilo que é o meu coração. Essa marca aqui é mais para mostrar para ela mesmo, é isso. É mais para mostrar talvez para a sociedade, é isso, sabe? Nada mais do que isso. Então, veja bem se vale a pena. E não entre em polêmica com relação a isso. Teu irmão quer fazer tatuagem, ele que faça. Se ele não quiser fazer, ele não faça. Se vai glorificar a Deus, faça o que vai glorificar a Deus. Se traz paz no teu coração, faça. Se não traz paz, não faça. Se vai escandalizar o teu irmão, jamais venha a fazer coisa alguma. Por quê? Porque se isso escandaliza o teu irmão, é melhor você não fazer do que permitir que o teu irmão vá para o inferno justamente por uma ação tua. Nós somos chamados para levarmos as pessoas para o céu. Que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem, se Deus permitir e o Jaiminho Franklin me chamarem, eu gravo de novo aqui uma palavra para você, uma ministração desses chamados temas que parecem que são tão polêmicos, mas são claros porque é simples, são simples. É só a gente olhar a palavra de Deus, é só nós entendermos a palavra de Deus, não da maneira como nós queremos, mas da maneira como ela é. Eu sou o Bispo Laerte Lafayette e espero você todos os domingos, 9 da manhã e 6 da tarde, na Casa do Pai, Igreja Cristã, Rua dos Araújos, número 60, no bairro da Tijuca. Você é o meu convidado especial. Um grande beijo, valeu demais, tchau, tchau.